Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a matéria mais pedida de 2023, estamos em janeiro ainda, deixar isso bem claro, estou fazendo esse vídeo 25/1 de 2023 e o assunto do momento, inclusive na grande mídia, tomou conta, é sobre o relógio do juízo final. Para quem está chegando agora, esse inclusive foi um alerta de um inscrito nosso que ele disse: Davi, quando você falar desses assuntos, faz uma introdução, nem que seja mínima, porque tem muitas pessoas que estão começando a entrar nesses assuntos agora e não sabem que relógio é esse do juízo final. Bom, ele é um relógio feito inclusive por especialistas, cientistas, que ele mede o quão perto o mundo se aproxima do seu próprio fim, do que a Bíblia descreve como o juízo final, o Apocalipse e vários outros nomes que diversas outras religiões e crenças têm por aí. Então eles fizeram esse relógio, sempre que a humanidade passa por alguma grande calamidade, ele vai ficando mais próximo da meia-noite. E cada ano que passa, cada coisa que vai sendo feita, as propostas pelo mundo inteiro, meus irmãos, está aproximando cada vez mais esse relógio da hora crucial, do ponto final. Como eu disse a vocês, essa matéria sem dúvida chamou muita atenção. Choveu de e-mails pedindo ela, mas eu peguei o primeiro, que foi o do Marcos Antônio Costa Júnior, tá certo? Mas agradeço a todos os outros que enviaram essa e as demais matérias. Desde já fica muito obrigado, o canal é feito pela nossa união, meus irmãos. Então, como não há tempo para perder, pega agora mesmo a banana machucada com leite de moça e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Essa matéria está aqui na CNN e é bom as pessoas prestarem atenção, porque quando é uma pessoa crente em Deus, um cristão que fala em apocalipse, ele é tido como louco, ele é ridicularizado. Mas aqui são os próprios cientistas que começam a falar, meus irmãos, porque o apocalipse nunca foi brincadeira. E mesmo eles que negam, essa é uma lei de Deus que não permitirá que nada aconteça sem antes as pessoas terem ciência do que realmente acontece, sem serem avisadas. Eles, até sem saberem, são obrigados espiritualmente para avisar as pessoas. Então tá aqui uma coisa que eles mesmos zombam e eles mesmos admitindo. Essa matéria é muito recente, de 24/1 de 2023. E ela segue dizendo: o grupo de cientistas nucleares Bullet of the Atomic Scientists anunciou nesta terça-feira de janeiro, dia 24, que o mundo está mais próximo do que nunca do seu fim. Preste atenção. Ele nunca esteve tão perto da hora do juízo final como está agora. Estamos a um passo de acontecer isso, família. Não é alarmismo, são cientistas que estão dizendo isso. O grupo criou um mecanismo para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalipse, o Doomsday Clock, ou o relógio do juízo final, em uma tradução livre. A lógica é simples: quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estará também o mundo do seu fim. Este ano, o grupo de cientistas notáveis, olha como a matéria engrandece, família. Se fosse cristãos falando isso, ia dizer o quê? Um grupo de religiosos radicais, um grupo de fanáticos religiosos. Não é assim que eles colocam? Aqui não. Este ano, o grupo de cientistas notáveis, então, são notáveis, anunciou que estamos a 90 segundos do fim do mundo, o mais perto que o relógio do juízo final já chegou da meia-noite desde sua criação em 1947. Um fator essencial para isso foram as ameaças daquele país lá do Zangief de usar armas nucleares contra o outro que eles estão enfrentando. Aí aqui eles dão uma leve explicação de como funciona, né, esse relógio. E é o seguinte, ó. O relógio é uma boa ideia de marketing para fomentar a discussão, mas não uma medição exata de quanto tempo ainda resta no planeta. Apesar da explicação simples, a posição dos ponteiros do relógio é determinada por uma série de cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real de eventos catastróficos acontecerem. É engraçado, família, que você vê que tem tantas pessoas preparadas no mundo, né? Mas a matéria já define que são cálculos matemáticos complexos. Em outras palavras, eles estão dizendo a nós, a você, não importa o quanto você tenha estudado, quanto você seja preparado na área dos números,
são cálculos complexos. Então nem tente entender. E a verdade por trás disso, na minha visão, família, e deixo isso claro, né? Separo o que é minha visão do que é matéria. É porque isso está muito mais ligado com a espiritualidade do que se imagina e do que eles próprios confessam. A verdade é essa. E para explicar isso é melhor colocar a palavra complexo. Se um problema é complexo, se é de difícil solução, para que a gente vai se meter? Entende, família? Então, entre eles estão as tretas nucleares, doenças, problemas de saúde epidêmicos e mudanças climáticas. O relógio foi criado logo depois da Segunda Treta Mundial, quando cientistas, entre eles o físico Albert Einstein, começaram a se preocupar com a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quando a contagem começou, o relógio estava a 7 minutos da meia-noite. Em meio às tensões nucleares, o relógio chegou a marcar 2 minutos para o fim do mundo, em 1953. Com o fim da Treta Fria, voltou para 17 minutos, né? Quer dizer, voltou, né? Mas ficou sempre em alerta. O refresco durou pouco e voltou a 2 minutos no início deste século com o avanço das mudanças climáticas e ameaças nucleares da Coreia do Norte. Em 2021 e 2022, o relógio chegou a marcar 100 segundos para a meia-noite por causa da pandemia da Sungamonga e dos riscos de uma nova corrida armamentista. Aqui já encerra a matéria, né? Uma matéria curtinha para um assunto tão importante e que meio que deixa as pessoas no vácuo, meus nobres e queridos irmãos. Mas quem acompanha esses assuntos, quando vê as pessoas darem atenção agora à própria mídia, né, e sempre com aquele tom de vou informar para desinformar, ridicularizando o assunto, tratando como uma brincadeira, porque o desenho, como Simpsons, e nós vemos isso em vários filmes, é porque o Simpson é o mais na cara. Vamos dizer assim, é o que as pessoas mais percebem hoje, porque a mídia fala, né? Mas tem outros filmes que as mensagens são muito mais claras, muito mais precisas, mas não são levados em consideração. E aos poucos as coisas vão simplesmente acontecendo. Tecnologias futuras, forma de comportamento da própria sociedade, enfim, um monte de coisas que está sempre inserido nesse contexto. Agora, no Simpson, porque dá para fazer uma brincadeira, afinal de contas é um desenho cômico, né? Ele tem aquela crítica social, mas sempre no meio de piadas. Então, como é uma piada e você meio que leva a sério uma piada, como é que você é tratado quando você leva a sério uma piada? Você vê, por exemplo, os humoristas. Eles usam muitas vezes, né, e Porta dos Fundos, por exemplo, é especialista em fazer isso. Eles usam o humor para ofender outros pensamentos, outras índoles de comportamento que eles simplesmente detestam. Então, não, vou fazer de humor, eu ofendo, eu cometo um crime que é previsto em lei, né? Vilipendiar a religião dos outros é crime, mas eles fazem isso porque é humor. Aí vira filme, vira série, todo ano tem o especial do Natal dos caras. E de uma forma parecida, família, o Simpson faz a mesma coisa. Ele ilustra literalmente coisas futuras que vão acontecer. Nós já mostramos várias coisas aqui, o tema do vídeo hoje não é esse, mas é só para você entender como essas coisas funcionam, família. Eles mostram aquilo ali como piada, como brincadeira, e você vê que acontece exatamente igual. Nesse caso desse relógio, esses tais cálculos matemáticos provavelmente devem existir. Mas o que ninguém pode dizer que não acontece é a mesma coisa que acontecia com aquele cara do bigodinho. Lembra da Segunda Treta Mundial? Aquele cara ali não dava um passo antes de consultar uma bruxa que supostamente tinha contatos com seres que deram origem a um tipo de pessoa que ele acreditava fazer parte. Eu coloco assim, família, porque esses assuntos são delicados, né, e a plataforma pode entender errado. Então o próprio algoritmo ele pode entender errado. Não é o assunto do vídeo, mas é só para você entender. Aquele cara ali, que por mais terrível que tenha sido e foi, uma coisa que todo mundo admite é que grandes avanços tecnológicos aconteceram naquela época. Boa parte dos cientistas que ele usava, por exemplo, foram responsáveis, né, fizeram um acordo, olha, vocês trabalharam para o cara, agora se vocês trabalharem para nós, a gente pode ver essas penas de vocês podem ajudar aqui desse lado, serem perdoados, e assim foi feito. E vários tratamentos foram feitos naquela época, foram criados naquela época, várias tecnologias. Então o que eu quero dizer para você é que esse cara pode ser criticado, ele pode ser xingado de tudo e merece, né? Merece. Mas não dá para dizer que era uma pessoa desinformada, isso aí jamais. E aí, se um cara desse só se move depois de consultar a sua bruxa, se outros da história também agiam da mesma forma, tiveram ajuda espiritual para fazerem as coisas, eu pergunto aqui
até onde esses cálculos desse relógio são apenas cálculos e não avisos do que vem pela frente. Então eu deixo essa com vocês, meus irmãos. É uma pergunta direta, uma pergunta objetiva, e eu faço questão de ler o teu comentário. Por que você acha que criaram esse relógio, família? Qual é o verdadeiro sentido deles? E esses cálculos, você acha que é extremamente e unicamente científico? Deixa aí nos comentários, a gente faz questão de ler. Lembre-se que são 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã, outro às 5h45. A gente volta aqui sempre nesses 2 horários. Aguardo você, meu querido irmão, compartilha, mostra para mais pessoas. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. E só para encerrar, família, não deixe para você fazer o que você pode fazer agora para amanhã, família. Você pode fazer agora, você tem um tempinho, tá com recurso para isso, faça. Não fica adiando aquele almoço que você tem para fazer com a sua família, aquele passeio que você tá a fim de fazer com seus amigos, com a sua namorada, sua esposa, enfim. Não deixe de fazer, família. Porque da forma que o mundo está mudando, coisas que hoje a gente tem acesso, amanhã a gente pode não ter. E o Sungamong, ele provou isso. Quem imaginou que nós passaríamos um ano isolados, né, cada um no seu canto, e seríamos proibidos de caminhar na praia, de tomar um banho? Isso aconteceu. E isso serve para que a gente comece também a valorizar cada momento, família, cada oportunidade. Então, se eu puder aqui dar esse conselho antes de encerrar o vídeo, é o que eu faço aqui. Tá certo, meus irmãos? Um abraço, agora sim, fui!